a nossa ministra Damares, ela com 6 anos de idade, ela conta no testemunho dela que ela foi abusada sexualmente por um pastor que se hospedava na casa dela. A casa dela já era uma casa cristã e eles recebiam pastores que vinham pregar na região ou pregar na igreja do pai dela. Ela foi abusada por um homem por um tempo, mas ela nunca saiu da presença de Deus. Com 10 anos ela tem um encontro maravilhoso com Jesus que cura essas feridas dela. Queridos, a Damares é um grande exemplo, muito vivo, de que ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus, dizendo, eu desviei porque fui abusado, por causa do erro de um, por causa do erro de outro, porque vai haver sempre testemunhos como esse da Damares. Eu fui abusada estando dentro da igreja, sendo uma menina de Deus, eu fui abusado quando era criança, mas eu nunca deixei o Senhor. Não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica. Graça e paz, queridos. Meus amados, hoje eu tenho um ensino muito importante para você que vai abrir muito entendimento de muitas e muitas pessoas. Nos dias de hoje, é muito comum nós termos frustrações, decepções, é muito comum nós vermos fofocas e picuinhas, enfraquecer a fé de muitas pessoas, fazendo com que elas parem de frequentar a igreja, fazendo com que elas desanimem de estar na igreja, aquilo que já era tão comum por causa da força de Satanás, por causa das investidas de Satanás para roubar a fé das pessoas, para enfraquecer a fé das pessoas. Ultimamente agora, dentro de um campo natural também existe esse fator que tem enfraquecido, desanimado muito o coração das pessoas, e se torna cada vez mais comum o termo desengrejados, pessoas que dizem estar com Cristo, mas que não frequentam nenhuma igreja. E eu quero trazer uma palavra para fortalecer o coração daqueles que estão firmes em Cristo, que frequentam uma igreja, e também para esclarecer a mente de pessoas que estão aí entendendo as coisas meio erradas. Nós vamos aprender hoje, na ministração de hoje, que existe sim muitas dificuldades dentro das igrejas em geral. Nós vamos aprender muito sobre isso. Vamos falar um pouco de várias imperfeições que haviam nas igrejas. As igrejas de Cristo, na Bíblia, elas tiveram muitas e muitas imperfeições. E nós vamos falar sobre um pouquinho de cada uma dessas que são as principais. E nós vamos também falar para você, mostrar para você que mesmo com dificuldades, mesmo com pessoas, entre aspas, tão ruins dentro das igrejas, nós temos que aprender que frequentar a igreja é fundamental para estarmos ligados realmente a Cristo. Você vai aprender isso hoje com muitos e muitos detalhes. E por fim você vai entender que não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica. E é essa igreja que você tem que procurar e é nessa igreja que você tem que ficar. Vamos ficar bem atentos em nome do Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas 3 coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Eu quero começar pela leitura do texto de Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 ao 15, e depois nós vamos pular para o verso 20. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo,
E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui nós lemos o texto, e eu queria só trazer o pano de fundo para você. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, que era uma ilha na região que hoje é a atual Turquia, e ali ele começou a ter as visões espirituais, onde Jesus estava mostrando para ele sobre como seria o fim de todas as coisas. Tinha algumas coisas, alguns assuntos que o Senhor trouxe para ele que era do momento, algumas revelações que eram para aquele tempo, como por exemplo as cartas às igrejas, mas também tinha muita revelação sobre o que haveria do que haveria por vir. Agora vamos nos atentar aqui no seguinte: no texto que foi lido, mostra que Jesus se manifestou para João. Agora veja o detalhe: quando João ouviu uma voz atrás dele e ele voltou-se para ver quem falava com ele, qual foi a primeira coisa que ele viu? Não foi Cristo. Ele disse: vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais eu vi a figura de Jesus, eu vi a pessoa de Jesus. Ou seja, quem revelou Cristo foi a igreja. Agora, um detalhe muito importante. Irmãos, quando Agora um detalhe muito importante. Quando nós lemos o termo igreja na Bíblia, no Novo Testamento, nós podemos interpretar a igreja, cada um de nós em individual, e interpretar a igreja como congregação. Aí depende do contexto. Então você tem que avaliar o contexto e não pode fazer uma substituição errada, aonde a igreja ali se refere à pessoa em particular que crê em Cristo, ou quando a igreja se refere a uma congregação, grupo onde as pessoas se reúnem para aprender sobre Cristo. E aqui no contexto, Jesus ele é revelado pelas 7 igrejas que simbolizam a totalidade das igrejas que haviam e as igrejas de Cristo que haveriam de existir. Aquelas 7 igrejas, o número 7 é a perfeição de Deus, simboliza a totalidade da igreja. Congregação, não é a igreja tão somente cada um de nós é individual. O contexto dali é claro. O Senhor mandou escrever cartas para 7 igrejas físicas, 7 igrejas congregação. Não era em termos individual, porque tem muitas pessoas que na ignorância, ultimamente, emprestando o coração para o diabo, elas estão dizendo assim: não, eu sou a própria igreja, então eu não preciso ir para o culto, eu posso ficar em casa e tal, e assim por diante. Não é bem assim, querido. A igreja é extremamente importante. Nesse texto, a Bíblia deixa claro que quem revelou Cristo é a igreja. Cristo foi revelado pela igreja. A igreja, congregação, quando você vai, participa, junto com os irmãos, você louva a Deus e ouve a palavra, é ali que Cristo vai sendo revelado. Agora, outro verso muito interessante, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele usa a comunhão de uma mulher com um homem para fazer uma comparação da mulher de Cristo, o Senhor, com a sua esposa, a sua noiva, a igreja. E ali no verso 23 de Efésios 5, ele diz assim: assim como o marido é o cabeça da sua esposa, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da denominação. Se você perguntar para as pessoas que são da igreja, ela vai dizer: eu sou membro aqui da Assembleia, eu sou membro da Batista, eu sou membro da Salvação em Glória. Esse termo membro é de membro de corpo.
Ok? Entende isso? É membro de corpo. Eu sou membro, por exemplo, da Igreja Batista, que está ligado no corpo de Cristo. Então eu sou membro, eu faço parte do corpo de Cristo. Se você não está ligado a nenhuma igreja, você está fora do corpo, porque nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Isso quer dizer que não tem como uma pessoa dizer que tem Jesus e está fora do corpo. Isso é automático, não existe isso, não tem, a não ser com uma exceção, aonde você tem que morar lá no meio do mato, aonde você mora sozinho, longe de qualquer igreja, aonde você mora em uma circunstância que você não tem condição de estar em uma igreja. Aí sim o Senhor entende isso. É que nem a história do batismo. A pessoa, ela tem que batizar para ser salvo, como está lá em Marcos capítulo 16. Mas tem pessoas que não teve condições de batizar. Ela aceitou a Jesus, mas não teve condição de batizar. Então Jesus resgata essa pessoa porque ele entende isso. De igual forma, qualquer pessoa que aceitou a Jesus e agora pode estar na igreja e ela não vai para a igreja, essa pessoa está teoricamente dizendo que ela tem Cristo, mas na prática ela não tem o Senhor, ela não está ligada. Por quê? Porque ela não está frequentando a igreja como Cristo disse, a igreja é o meu corpo. Eu quero que você entenda um processo normal para você poder abrir muito seu entendimento. A vida com Cristo, ela se resume em, primeiro, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Segundo, agora, como prova de que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você se batiza. Você morre para o mundo e nasce para Cristo, nasce uma nova criatura. Agora, terceiro passo, você fica firme em uma denominação, você fica firme em uma igreja. Por quê? Porque lá você vai aprender da palavra de Deus, lá você vai se unir com os irmãos para adorar a Deus e lá você vai estar em comunhão com as pessoas. Irmãos, por mais que tenhamos sofrido decepções, frustrações, por mais que tenhamos sido vítimas de fofocas, de picuinhas dentro da igreja, estar participando de uma igreja é fundamental. O próprio Cristo ensinou isso. Jesus andava com a igreja dele o tempo todo. Jesus andava com os 12 o tempo todo. Era a base da igreja dele. Ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus dizendo: Senhor, eu parei de frequentar a igreja porque eu era alvo de fofoca, de picuinha. Eu parei de frequentar a igreja porque tinha mais pecado lá dentro do que lá fora. Eu parei de frequentar a igreja porque fui decepcionado, frustrado com um pastor, com um irmão da igreja e tal. Ninguém vai se justificar diante de Deus por causa dessas coisas. Ninguém. Por quê? Porque Cristo mesmo vai dizer: olha, eu convivi com 12 homens, cada um mais diferente que o outro, um mais difícil que o outro, mas eu convivi com esses homens, trouxe eles para perto. Ali era o começo da igreja e eu convivi com eles para ensinar vocês que, independente das diferenças, independente das falhas, independente dos erros das pessoas, temos que conviver com os outros. Pessoas vão te frustrar, pessoas vão te amar, pessoas vão te trair, pessoas vão te honrar, pessoas vão querer te colocar para baixo, outras pessoas vão te colocar no trono. Os irmãos de José venderam José, mas foram pessoas que colocaram José no trono. Então, pessoas faz parte da vida cristã. Você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa, como Cristo aprendeu, como Cristo exerceu e lidou com todo tipo de pessoa. Nós temos que lidar com todo tipo de pessoa. A igreja é muito importante. Então, continuando aqui o raciocínio. Dentro do que eu expliquei, você aceita Jesus, você se batiza. Nesse período você já está frequentando uma igreja onde você vai aprender sobre Cristo, aonde você vai estar com a igreja em comunhão louvando a Deus, aonde você vai estar aprendendo a conviver com as pessoas, sendo abençoado por quem? As bênçãos caem do céu na sua cabeça? Não, as bênçãos não caem do céu na sua cabeça. Deus usa pessoas para te abençoar. Assim como Deus está me usando agora e vai me usar daqui a alguns anos, quando daqui
daqui 5, 6 anos alguém ainda ouvir essa pregação no YouTube, a pessoa vai ser abençoada pelo que eu estou ensinando para ela. Então, pessoas, Deus usa as pessoas para te abençoar. Por isso que estar no corpo de Cristo é tão necessário. Então, você não invalide mais isso, não diga apenas, bata no peito e fique dizendo que você é a igreja, porque você é a igreja sim, mas porque você é a igreja, você tem que estar ligado ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aquele que está desanimado, aquele que está desmotivado, aquele que está desengrejado está ouvindo essa palavra, a palavra ainda vai falar muito forte com você, estamos só na primeira parte. Eu quero dizer para você o seguinte: procure uma igreja, vá para uma igreja onde você vai ter um toque especial do Espírito Santo e sirva a Cristo ali, sirva o Senhor ali. Quando Jesus disse, venha após mim e segue-me, Jesus estava dizendo, agora você vai se unir ao meu corpo, você já me aceitou, você já se batizou, você agora vai se unir ao meu corpo, eu sou o cabeça e a igreja toda é o meu corpo. Dito tudo isso, querido, então você já entendeu nessa primeira parte que frequentar uma igreja, denominação, é completamente bíblico. Agora, o que nós vamos ter que entender, e eu vou mostrar para você, é que todas as igrejas tinham imperfeições. Todas as igrejas da Bíblia tinham imperfeições. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Agora você não pode se deixar levar porque a igreja é imperfeita. Porque a igreja ela é composta, os membros são compostos por pessoas imperfeitas. Quer ver uma coisa? Imagina só uma pessoa física, que ela parece linda, mas ela tem um dedo torto. Uma pessoa linda, mas você olha para ela, parece que ela tem um ombro atrofiado, um é mais bonito e o outro é mais fino. Você olha para uma pessoa, ela tem um músculo mais de uma perna um pouco mais fino do que o outro músculo da outra perna. Inclusive, você sabia que não existe nenhuma pessoa que seja completamente perfeita? Existe sempre uma pequena ou grande falha de simetria de um lado para o outro. Aí é a grande simbologia, mas no entanto, aquilo ainda é importante. Assim também no corpo de Cristo, existem alguns membros que eles não são tão perfeitos, mas no entanto, eles vão ser aperfeiçoados porque estão ligados a um corpo divino que é o corpo de Cristo. E é isso que nós temos que entender. Então agora nós vamos falar um pouquinho para você de algumas imperfeições que tinham em algumas igrejas bíblicas. Depois nós vamos falar para você sobre, se não existe a igreja perfeita, qual é o tipo de igreja que é bíblica. É isso que nós vamos estar ensinando agora. Um erro crucial que existe é o seguinte: a pessoa, quando ela se aproxima de uma igreja, ela vai participar de um culto a primeira vez, é um erro muito crucial. A pessoa de imediato já acha que todas as pessoas que estão ali, elas são perfeitas, elas são melhores e tal, e o que não é verdade. As pessoas, elas pensam assim, por você representar Cristo, por você professar Cristo, que você já é uma pessoa completamente transformada, mudada, e isso não é uma verdade. Isso era para ser verdade, mas infelizmente não é, por causa da falha do ser humano, dos erros do ser humano. O que acontece, a forma certa de se ver é, quando você chegar numa igreja, você tem que olhar e entender o seguinte: ali é um grupo de pessoas que reconheceram que são pecadoras, que precisam da ajuda do Espírito Santo para serem pessoas transformadas, para serem pessoas melhores. Ali são pessoas que estão lutando para ter uma vida diferente. Embora tenham pessoas que estão ali por status, outras estão ali por dinheiro, outras estão ali por qualquer dos mais variados tipos, mas o seu entendimento é o seguinte: a maioria das pessoas estão ali porque elas querem Deus, porque elas foram salvas, porque elas reconhecem que não são perfeitas e precisam do Espírito Santo para ajudá-las. Esse é o entendimento. Eu vou entrar no meio de pessoas que têm falhas como os outros têm lá fora, mas a diferença é que aqui essas pessoas estão ao menos insistindo em ser diferentes, estão tentando, se esforçando em Cristo para serem diferentes. E detalhe, mais esperança tem para uma pessoa que está dentro da igreja mudar do que uma pessoa que está fora da igreja mudar. Por exemplo, temos lá o João e a Joana, nome fictícios.
Os dois estavam firmes na igreja. O João está errando, mas continua na igreja, tendo revelações de Cristo, aprendendo sobre o Senhor. Então ele tem uma chance de mudar mais cedo ou mais tarde. Já a Joana desviou, saiu para fora. Como é que agora ela fora do corpo ela vai conseguir subsistir? Ela vai conseguir continuar no processo de regeneração, de transformação, de mudança? Agora ela está fora. A tendência é que ela vai esfriando cada vez mais. Ou seja, mais chance tem quem está dentro da casa do Senhor do que quem está fora em ser transformado e em ser mudado. Eu tenho um hábito seguinte: quando alguma pessoa, algum líder meu, alguma pessoa pisa na bola, ela erra, eu afasto ela do ministério por um tempo para que ela possa ser restaurado. O tempo é indeterminado, é o tempo que for necessário para que aquela pessoa seja restaurada. E aí eu faço o seguinte: olha, você não deixe de vir à igreja, porque a sua chance de mudança está na igreja. Quando uma pessoa é membro da igreja, às vezes não é obreiro, ela é membro da igreja, mas ela está vacilando, está errando muito, a pressão na mente da pessoa vem: vai pro mundo, que adianta você estar na igreja e você não muda? Quando eu tomo conhecimento de pessoas que pensam assim, eu já me aproximo dessa pessoa e digo para ela: olha, aconteça o que acontecer, não saia da presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, não saia da presença do Senhor. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. O profeta Samuel reúne o povo de Israel e repreende eles dizendo: vocês cometeram muita loucura, pecando contra o Senhor. Contudo, não saiam da presença dele. Olha que interessante, ele repreende o povo por causa do pecado, da idolatria, mas ele diz: vocês cometeram loucura, pecando contra Deus, mas não saiam da presença dele. 1 Samuel 12, do verso 20 em diante. Meus irmãos, eu chego para essas pessoas que eu estava aqui relatando e eu digo: olha, aconteça o que acontecer, não saia da igreja. Pastor, mas não sei o quê. Não saia, fique, porque a sua chance de mudar é aqui. É aqui que você tem a chance de mudar. Um exemplo clássico que muitos pregadores usam, e eu quero aqui usar, é a Arca de Noé. A Arca de Noé, que é símbolo da salvação, que hoje no Novo Testamento a salvação é Cristo, nós entramos em Cristo para ser salvo. A Arca de Noé naquela época foi a salvação. Entrou dentro da arca a família de Noé e os animais. Embora lá dentro da arca pudesse estar fedendo urina, fedendo fezes, lá dentro estivesse meio tumultuado por causa daqueles animais e daquelas pessoas que estavam lá dentro, todavia lá fora estava pior. Dentro da arca havia um mau cheiro por causa das fezes, da urina dos animais. Dentro da arca havia algumas complicações comuns que tinham, mas lá fora estava a morte. Ou seja, às vezes dentro da igreja não está muito bem, porém lá fora está a morte, lá fora é pior ainda. Então, em nome de Jesus, compreenda essas verdades. Ainda dentro da analogia da Arca de Noé do Antigo Testamento para Cristo, que é a salvação do Novo, todavia hoje não existe mais tantos animais dentro da arca, existe apenas um tipo de animalzinho simbolizado, que é a ovelha. E claro que quando eu falo aqui nessa mensagem imperfeições, eu me refiro a erros, a falhas e a pecados, tudo aquilo que deixa o homem imperfeito. No entanto, enquanto ele está na igreja, ele está tendo chance de aprender, chance de ser trabalhado por Deus. E como eu digo sempre, quem não desiste de estar com Deus, mais cedo ou mais tarde o amor dele acaba transformando a pessoa. Vou repetir: quem não desiste de estar com Deus, mais cedo ou mais tarde acaba sendo transformado pelo amor de Deus. Alguém vai dizer assim: pastor, eu saí da igreja, mas eu ouço pregadores no YouTube, eu ouço pregadores como o senhor, que eu gosto, eu ouço outros pregadores que eu gosto bastante, eu não estou indo na igreja, mas às vezes lá, o R. Soares na televisão, eu participo da ceia com ele, eu participo da ceia com outro pastor no dia de culto dele e tal, pela internet, pela televisão. Queridos, isso é bom, mas não é o que Jesus disse que você tem que fazer. O que Jesus disse que você tem que fazer é estar lá presente. Pela televisão você recebe o ensino, você pode até participar da ceia pela televisão, pelo YouTube, um exemplo, mas estar lá presente, recebendo a unção de Deus que está derramada, que está liberada para aquele momento, é só presente que você vai receber.
A internet está sendo uma grande bênção para as pessoas, a televisão está sendo uma grande bênção em termos de propagação do evangelho, em termos de palavra sendo ministrada para edificar o corpo. No entanto, essa ferramenta, a ideia maior de Cristo em dar sabedoria para o homem inventar isso, para que você continuasse crescendo fora dos seus horários de culto, para que você continuasse ouvindo a palavra fora dos seus horários de culto, para que você estivesse em momentos de cultuar, como por exemplo agora na pandemia, que mesmo pela internet as pessoas cultuaram. Então, é essa a finalidade. Em momento nenhum a ideia de Cristo foi de que você agora você pegaria a internet, que você agora seria um membro virtual, um crente virtual e estaria congregando, assistindo apenas pela internet. Nunca foi essa a ideia de Cristo em dar sabedoria para o homem fazer essas coisas. A internet, a televisão, o evangelho pela televisão, o evangelho pela internet, ele é para alcançar pessoas que nunca entraram na igreja e que um dia que aceitaram pela internet e pela televisão vão ter que ir para a igreja também, e também para auxiliar, aumentar na condição da sua edificação. Não é para você substituir o ir à igreja. Antes de entrar profundo e mostrar sobre as imperfeições das igrejas naquela época, no tempo bíblico, quero falar para você um pouquinho sobre a genealogia de Jesus. Quando você vai ver a genealogia de Jesus, que está lá em Mateus e que se repete também em Lucas, ambas apresentando alguns outros nomes, você vai observar pessoas ali que eram de Deus e que mostraram grosseiramente a sua imperfeição. Você vai ter Noé, um grande homem de Deus que construiu a arca e, no entanto, o que fez Noé? Se embriagou, ficou nu, cometendo um grande escândalo para aquela época. Você vai ver que ali nós encontramos Jacó, que mesmo dizendo que era de Deus, que andava com Deus, era trapaceiro e enganador, até que chegou o momento de ser transformado. Você vai ver Judá, na genealogia de Jesus, o homem que foi o mentor da venda do seu próprio irmão José, o homem que cometeu pecados graves, como ter relação com a sua própria nora. Independente dele ter sido enganado ou não, ele não poderia ter se deitado com aquele tipo de mulher. Aí observa uma coisa, lá na frente Judá se arrepende. Você vai ver homens como o rei Davi, que assassinou um homem inocente para tentar esconder o seu adultério. Você vai ver Salomão, que foi o homem mais sábio, mas se corrompeu com muitas e muitas mulheres. Claro, todos esses nomes que eu estou dizendo são pessoas que já andavam com Deus, já conheciam a Deus, mas com as suas imperfeições acabaram errando, pecando. Mesmo assim, não desistiram de andar com Deus, até que o Senhor os transformou. Foi tirando as imperfeições, foi lapidando, foi transformando eles. O Senhor sempre vai transformar quem tem um coração tratável. Infelizmente, a igreja ainda é imperfeita. Na vinda de Cristo, seremos um corpo completamente transformado e não haverá mais imperfeições. Mas até lá, temos que ir lutando para sermos pessoas melhores. Agora, observa só uma coisa. Eu falei da genealogia, a genealogia traz as pessoas antes de Cristo. Agora, no tempo de Cristo também não era fácil. No tempo de Cristo se via imperfeições para todo lado. Nós tínhamos Pedro, que era muito impulsivo. Nós tínhamos João e Tiago, os dois irmãos que eram apelidados de filho do trovão, porque eram pessoas meio esquentadinhas. Talvez você nunca parou para saber disso ou para pensar nisso. João era um homem que, antes de ele se tornar um apóstolo do amor, um homem tão carinhoso, ele era um homem explosivo. Nós tínhamos Tomé, que por mais que o Senhor ensinasse, oscilava muito na questão da fé. Nós tínhamos o grande traidor Judas. Nós temos homens ali que tinham muitas e muitas imperfeições, mas que mesmo assim o Senhor não os colocou fora. O Senhor andou com eles para ir aperfeiçoando-os. Agora, analisando um pouco sobre as cartas paulinas, as cartas que foram escritas às igrejas, e analisando até as cartas que Cristo escreveu, mandou o apóstolo João escrever, nós percebemos uma coisa: na igreja de Roma, na igreja dos Coríntios, na igreja da Tessalônica, nessas três igrejas eles tinham problemas graves com imoralidades. Na igreja de Roma estava tendo até homossexualismo naquela época, já desde aquela época. Na igreja de Coríntios teve um cara que possuiu a própria madrasta. Depois alguém quem é mais rápido de pensamento vai dizer: pastor, mas o Paulo mandou excluir esse cara. Pois é, mas lá na frente esse cara se
arrepende, o Paulo falou, pega, recebe ele de volta com todo amor e carinho. Roma, Corintos, na igreja de Tessalônica, o Paulo disse, olha, Deus chamou vocês para santificação e não para impureza. A igreja naquela época já lutava contra as imoralidades sexuais, já lutava contra a prostituição, contra adultérios, desde aquela época, de 2000 anos atrás, já havia luta das igrejas por causa dessas coisas. Então, isso não deve ser motivo para você deixar de congregar por causa de imoralidades sexuais que você tem visto, ou que você viu as pessoas praticando, ou que você tomou conhecimento de que as pessoas praticaram. Muito pelo contrário, continue firme. Irmãos, ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus dizendo assim, olha, eu saí da presença do Senhor, eu desviei, parei de ir na igreja porque eu peguei pecados do meu pastor, porque eu peguei pecados do irmão do louvor, que era uma referência, porque eu peguei pecados do irmão que era líder de célula e tal. Ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus por causa disso. O Senhor não aceita isso como desculpa. Romanos 14, verso 12, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Para você saber de uma coisa muito séria, a nossa ministra Damares, ela tem algo muito interessante. Ela sempre esteve no seio cristão, sempre esteve no meio do cristianismo. A nossa ministra Damares, ela com 6 anos de idade, ela conta no testemunho dela que ela foi abusada sexualmente por um pastor que se hospedava na casa dela. A casa dela já era uma casa cristã e eles recebiam pastores que vinham pregar na região ou pregar na igreja do pai dela. E ali o que acontece? Ela foi abusada por um homem por um tempo, mas ela nunca saiu da presença de Deus. Com 10 anos ela tem um encontro maravilhoso com Jesus que cura essas feridas dela. Queridos, a Damares é um grande exemplo, muito vivo, de que ninguém vai conseguir se justificar diante de Deus dizendo, eu desviei porque fui abusado, desviei por causa disso, desviei por causa daquilo, por causa do erro de um, por causa do erro de outro, porque vai haver sempre testemunhos como esse da Damares. Eu fui abusada estando dentro da igreja, sendo uma menina de Deus, eu fui abusado quando era criança, mas eu nunca deixei o Senhor. A igreja de Corintos era menina nos dons. Paulo tinha que ficar escrevendo para eles, repreendendo eles, ensinando como é que eles iam lidar com dons. Nós vemos hoje igrejas das mais variadas que ainda são meninos nos dons. Igrejas que parece que não amadureceram a respeito dos dons. São meninos, mas que precisam ser ensinados. Tem muita igreja que está na meninice, mas não é por maldade, é porque nunca chegou alguém como Paulo para ensiná-los. Olha, na hora do louvor não é assim que você tem que fazer. Olha, se você está dando liberdade ao Espírito Santo, você não tem que ficar dando tapa na cara de ninguém e dizendo que você não consegue se controlar. Olha, você quando que está cheia do Espírito Santo, você não vê mais nada. É mentira, porque o Espírito Santo ele não é um demônio. O Espírito Santo ele entra no seu, ele enche o seu espírito, mas você fica consciente com a sua mente. Quem entra na mente, a pessoa fica inconsciente, é os demônios. Isso é meninice, as pessoas dizerem assim, olha, quando o Espírito Santo vem em mim, eu fico tomado, não sei o que eu estou fazendo. Mentira, o Espírito Santo, ele não doma a sua mente, ele enche o seu espírito. Quem entra na mente é os demônios. Então, muitas dessas pessoas dizem isso por meninice, porque nunca ninguém chegou para ensinar como é que funciona, nunca ninguém chegou para explicar que aquilo não é bem daquela forma. Queridos, a igreja de Colossenses ainda estava acreditando em anjos, ainda estava querendo fazer até culto aos anjos, por falta de entendimento, por meninice. Eram imperfeições na forma de tratar. Em Corintos, os irmãos que tinham mais condições desprezavam os que tinham menos condições. Você vê que são imperfeições que até o dia de hoje nós vemos isso. Nós vemos alguns líderes exagerando em dizer em conversas a respeito de anjos. Nós vemos algumas igrejas que ainda os mais ricos desprezam os mais pobres. Tudo que acontece hoje nas igrejas já acontecia 2000 anos atrás. Em Corintos havia briga entre os irmãos para ver quem era o principal líder. Eu gosto mais desse líder, eu gosto mais do outro, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo. Olha, Paulo repreende a respeito disso. Essas briguinhas já existia. Lá em Filipos havia o desentendimento entre Evódia e Sintique. O Paulo disse, essas duas mulheres ajudaram muito, essas duas mulheres são importantes, estão com a gente desde a fundação da igreja em Filipos. Olha, alguém entra aí no meio e resolve o problema, a picuinha entre essas duas mulheres. Lá em Filipos havia muita, na igreja de Filipos, havia muita picuinha entre os irmãos, contendinhas, briguinhas, uma querendo ser mais do que a outra, a líder do ciclo de oração querendo ser mais do que a outra, e muitas picuinhas, e o Paulo tentando acalmá-las, mostrando que elas tinham que se acalmar e somar juntas para o reino de Cristo.
E o núcleo da igreja da Galácia, chamado a Carta aos Gálatas, que ali era um conjunto de igrejas em uma determinada região, ali eles tinham um problema sério, que era a religiosidade. Eles deixaram a graça que Paulo anunciou e começaram a querer se justificar por si próprio, pelas suas próprias qualidades, por cumprir as leis, por guardar leis, costumes. São aquelas igrejas que nos dias de hoje enchem as pessoas de costumes. Olha, você não pode mais usar, você, a mulher, não pode mais usar calça, você não pode mais cortar cabelo. São as igrejas aonde, nos dias de hoje, eles são baseados em cima de costumes, aonde eles querem Jesus como os Gálatas queriam Jesus, mas eles querem também rudimentos, costumes, regras, para eles poderem dizer: Deus vai me abençoar porque eu jejuo, Deus vai me abençoar porque eu não tenho as vaidades do mundo. E assim as pessoas vão invalidando a graça. Por quê? Porque quando você está firmado na graça, você está firmado no que Deus fez e faz por você. Quando você está firmado na lei, você acredita que Deus tem que te ouvir, que Deus tem que fazer o que você está pedindo, porque afinal de contas você pagou o preço, afinal de contas você tem feito o que Deus mandou, ou você tem guardado regimes, você tem guardado sistemas, você tem guardado rudimentos e assim por diante. Queridos, o que tinha nas igrejas daquela época tem nos dias de hoje também. E os Efésios? O que dizer da igreja que tinha em Éfeso? Nos 3 primeiros anos em que Paulo esteve lá, foi uma bênção muito grande. Eles se tornaram muito espirituais. Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, eles estavam dentro desse contexto. No entanto, depois Paulo passa por lá, sai de lá, vai para outro lugar. 8 anos depois, Paulo envia Timóteo até a igreja de Éfeso. Eles já eram completamente diferentes. Agora eles já tinham mulheres que estavam sensuais, se vivendo de forma sensual dentro da igreja. Agora eles já tinham problemas com mulheres fofoqueiras, viúvas que não guardavam a língua dentro da boca. Agora eles estavam com problemas graves. Anos depois desse tempo de Timóteo na igreja de Éfeso, o Senhor manda João escrever para Éfeso. Diz aqui em Apocalipse capítulo 1, como foi visto, nós vemos Jesus dizendo para João: João, escreve à igreja de Éfeso que eles estão frios, que eles abandonaram o primeiro amor. Uma igreja que começou bem, mas que depois foi enfraquecendo e foi perdendo a sua força espiritual. Já falamos de pessoas imperfeitas que estavam na genealogia de Cristo, já falamos dos apóstolos imperfeitos, já falamos das igrejas do apóstolo que o apóstolo Paulo ministrava. Agora, entrando para as igrejas que estão lá em Apocalipse, aonde João foi enviado pelo Senhor para escrever. Agora, entrando nas cartas aqui de Apocalipse capítulo 1, que foi o texto de abertura, nós vemos que das 7 igrejas, 6 estavam com pecados e falhas e imperfeições iguais haviam na igreja que Paulo estava coordenando, nas igrejas onde Paulo passou, algumas que Paulo fundou e para onde Paulo tinha escrito as mesmas falhas, as mesmas imperfeições, os mesmos pecados. Tudo daquela época igual ao tempo de hoje. E mesmo assim, Cristo amando a sua igreja, Cristo fazendo de tudo pela sua igreja. Tudo isso que eu te falei, que se eu fosse aqui te dar um estudo muito profundo, nós íamos levar, sem nenhum exagero, mais que 2, 3 dias, analisando todas as imperfeições que existiam nessa turma toda e nessas igrejas todas. Tudo isso foi para você entender de uma forma clara e objetiva e finalizadora. Não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica. Pare de achar ou de procurar e de tentar encontrar uma igreja perfeita. Tem igrejas que você vai olhar de longe, é um louvor maravilhoso, é uma equipe receptiva maravilhosa que te recebe, uma palavra tremenda, parecem pessoas harmoniosas, pessoas queridas, pessoas que se amam, mas quando você passar um tempo ali naquela igreja, você vai descobrir que ali tinha defeitos que não tinha na sua, e você vai descobrir que ali às vezes os defeitos são piores do que tinha na sua, ou às vezes não. Estou dando apenas um exemplo. Agora, o que você tem que entender é que definitivamente não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica, e sendo dessa forma, o que você tem que fazer? Fique onde você está até que o Espírito Santo lhe diga: agora eu devo ir para outro ministério, agora eu devo somar em outra igreja. Mas não passe da sua igreja para outra por causa das imperfeições, por causa dos erros. Pelo contrário, as imperfeições e os erros que você está vendo na sua igreja é para você ficar ali e lutar
principalmente em oração, para que aquela história mude. Se você tem uma influência, boa influência, se você é uma pessoa que é um líder ali de algum ministério, aí você pode então conversar com o seu pastor e tentar ajustar aquilo, se você tem essa condição. Se você não tem essa condição, o que você deve fazer é orar para que a sua igreja seja melhorada, para que a sua igreja seja mais alinhada, para que a sua igreja seja mais ao padrão de Cristo. Porque se você sair dali, não porque Deus mandou você sair, mas você sair porque tem falhas ali, porque tem erros ali, e for para outra igreja, você pode levar um choque maior e ver que a outra igreja está pior do que o que você pensava que estava a igreja de onde você saiu. Então, quando for sair de uma igreja por causa de erros e imperfeições, saia, porque Deus te direcionou para sair. Não saia por causa de falhas e erros das pessoas, porque senão você nunca vai parar em lugar nenhum. Agora, você vai dizer, pastor, o senhor falou tanto de igrejas, não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica. O senhor deu tantos exemplos de igrejas imperfeitas, e que isso existe até o dia de hoje, e até Cristo vir sempre vai ser assim, e só Cristo vai nos aperfeiçoar para sempre em um só corpo. Agora, o que seria uma igreja bíblica? Pois bem, igreja bíblica é aquela que ama os pecadores, mas não ama o pecado delas. É aquela igreja que ama as pessoas, mas não ama as falhas e os erros que aquelas pessoas vivem. A igreja bíblica é aquela igreja que se importa antes de ter um ar-condicionado, antes de ter poltronas almofadadas para o conforto das pessoas. É aquela igreja que antes de se importar com um templo grande, com um templo muito bonito, externo, com luminosos maravilhosos, com o nome da sua igreja, é aquela igreja que se preocupa em servir, amar, limpar, transformar, projetar o pecador para uma vida diferente, projetar o pecador para uma vida de transformação em Cristo Jesus. É aquela igreja que coloca o coração na necessidade do pecador, que coloca o coração na necessidade da pessoa que está se achegando agora, que coloca o coração nas misérias físicas, emocionais e espirituais das pessoas e tenta ajudar de toda forma. Essa é um exemplo de igreja bíblica, aquela que ama as pessoas, como Cristo disse várias vezes: novo mandamento vos dou, ame o teu próximo como eu te amei. Uma igreja bíblica é aquela que se esforça para andar em santidade e para ensinar o povo a ser cada vez mais santo. Uma igreja bíblica é aquela que ama ensinar a palavra de Deus. Não é aquela que tem um monte de oportunidade, que canta um monte de gente, depois ele diz, agora vamos para a parte principal da palavra, e prega uma ministração de 15, 20 minutinhos, uma palavra vazia que não sustenta ninguém. Mas não, é aquela igreja onde a palavra de Deus é bem pregada, com compromisso, com uma finalidade de mudar a vida das pessoas, de impactar as pessoas. A igreja bíblica é aquela que tem uma preocupação de que a palavra vai transformar a vida da pessoa, vai libertar o cativo, curar o enfermo, vai trazer cura para as emoções, vai trazer vida diferente para quem está sofrendo. Isso é uma igreja bíblica. A igreja bíblica é aquela onde você vai e você ouve uma palavra que transformou a sua vida, que vai transformar a sua vida. Você não vai lá para ficar vendo só movimentos, gritaria, e grita para lá e grita para cá, e as pessoas não são transformadas de forma nenhuma. Não existe uma palavra que transforma, não existe uma palavra que muda. Chega lá, são um monte de costumes, um monte de regras que não muda, que não transforma a pessoa, aonde tentam mudar a pessoa por fora, mas não se ensina nada que muda a pessoa por dentro. Já percebeu isso? Existe um monte de igrejas que a ideia é mudar a pessoa por fora e não concentram em mudar a pessoa por dentro. Igreja bíblica é aquela que, além de estar lutando para o povo ser santificado, para o povo amar a pregação da palavra, é aquela igreja que estimula as pessoas a orarem, aquela igreja que leva as pessoas a estarem orando, buscando mais o Senhor, porque a oração é a maior forma de comunhão com Deus. Uma igreja bíblica é aquela que luta para os irmãos viverem em comunhão, sem diferença de que o mais rico vai desprezar o mais pobre, sem diferença de que aquele que tem algum cargo na igreja vai desprezar aquele que é apenas um membro e que ainda não tem nenhuma função na igreja, não exerce nenhum ministério. A igreja bíblica é aquela que luta para as pessoas amarem uns aos outros e viverem em comunhão, indiferente das suas condições financeiras, indiferente de um cargo, indiferente de um status. Essa é a igreja bíblica.
Isso é uma igreja bíblica. Essa é a igreja que, independente de qualquer imperfeição, é essa igreja que você deve buscar para você. É essa igreja que está alinhada com Cristo. É aquela que motiva a santidade, que motiva a leitura da palavra, que motiva a vida de oração, que motiva a nos compreendermos e nos amarmos como irmãos e vivermos em comunhão. Essa é a igreja bíblica, aquela que Cristo é o centro, aquela em que se dá liberdade ao Espírito Santo, mas de uma forma madura, de uma forma séria. Essa é a igreja bíblica. Você não vai encontrar igrejas perfeitas, mas você vai encontrar um monte de igrejas bíblicas. Eu vou repetir, você não vai encontrar igrejas perfeitas, mas você vai encontrar um monte de igrejas bíblicas, porque existe um monte delas por aí e eu sou testemunho. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você tenha entendido perfeitamente, que o Espírito Santo abra ainda mais o seu entendimento, que você passe a amar a igreja onde você está congregando, e se você está afastado, desengrejado, que você retome a sua caminhada com Cristo. Talvez você esteja com um pouquinho de dificuldade hoje, porque ainda estamos no meio de uma pandemia, mas que você vá se reencontrando para que tudo fique bem, para que você entenda de uma forma definitiva que apesar das imperfeições, a igreja revela Cristo. Apesar das imperfeições, se você não está ligado no corpo, você está fora do cabeça. Que você entenda tudo isso, que o Espírito Santo fale mais ainda ao seu coração e que você, a partir de agora, firme-se e não deixe de congregar. Hebreus 10, 25. 2000 anos atrás foi escrito: não deixe de congregar como alguns têm feito. Que você não deixe de congregar, porque a continuidade da sua vida cristã depende disso. A continuidade da sua vida cristã depende de você continuar congregando em nome de Jesus. Recebe todo esse ensino e que Deus fale mais ao seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus.